Talvez você ache que o plano de Deus para a sua vida envolva uma profissão, um relacionamento, uma conquista pessoal. Mas e se eu te disser que o plano dele vai muito além disso? Ele não está preocupado em o que você vai fazer, o que você vai ser quando crescer. Ele está preocupado em quem você está se tornando. Deus, ele não quer apenas te levar a um destino, ele não quer que você chegue em um ponto e fale, uau, eu consegui. Muito pelo contrário, ele quer que você seja transformado enquanto você caminha para chegar nesse destino. E sabe qual é o maior objetivo dele? É te tornar cada vez mais parecido com Jesus. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. Todos nós já tivemos em algum momento da nossa vida a pergunta: qual é o plano de Deus para a minha vida? Até pessoas que não conhecem a Cristo, acredito que elas se perguntam: qual é o plano de Deus para a minha vida? E muitas vezes a gente acha que envolve, seja médica, case com fulano, mude de cidade, você precisa fazer isso. Só que na Bíblia, o plano de Deus vai além de onde nós vamos trabalhar, com quem nós vamos trabalhar, com o quê, com quem eu vou me casar, onde eu vou morar. Na verdade, o plano dele envolve em quem eu estou me tornando. Esse é o plano dele. E a grande resposta disso tudo não está nos detalhes dessa rota, mas no propósito maior de Deus para a nossa vida. E esse propósito, como eu disse no início do vídeo, é nos tornar cada vez mais parecidos com o seu filho. Então vamos abrir a Bíblia em Romanos 8, de 28 a 30, que diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Uau, gente, essa passagem, ela é assim... Vocês perceberam que já está falando que a gente já foi glorificado, né? Já utilizou no verbo de um passado que indica que essa obra já foi concretizada. E aí, o que eu quero falar sobre essa passagem? Essa parte aqui, né, que sabemos todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas é literalmente todas as coisas, né? Todas as coisas cooperam para o bem, para que no fim nós sejamos transformados e glorificados lá no fim de tudo, lá na glória com o Senhor. Tudo coopera para que nós sejamos glorificados quando o Senhor retornar. Tudo coopera para isso, que na verdade é o nosso bem. Esse é o bem. Isso, gente, é fé. É fé e compreensão. Mas vamos analisar a parte sobre o plano de Deus, né? Pois os que conheceu por antemão também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Deus, então, ele nos predestinou. Já estava escrito antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu em Cristo antes de tudo, gente. Antes da fundação do mundo, para nós sermos santos e irrepreensíveis, assim como Jesus foi, santo e irrepreensível. Então aqui fala que antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de Deus. Do grego simorphos, significa a mesma forma, a mesma essência. Então nós somos predestinados, o Senhor já nos escolheu antes de tudo, para que nós sejamos da mesma essência, da mesma forma de Cristo. Não é imitar superficialmente, mas é ser moldado interiormente, de dentro para fora. Como, Amanda? De glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação, então, para que nós nos tornemos parecidos com Jesus, ela acontece de forma progressiva, de glória em glória, de pouquinho em pouquinho, através de quem? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo, então, que faz isso em nós. A santificação é parte desse processo para que nós sejamos semelhantes a seu Filho. Então, cada dor, cada espera, cada processo, tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados, para que sejamos transformados. Em 1 João 3,2 fala: quando se manifestar,
seremos semelhantes a Ele. Olha isso. Quando Jesus voltar, Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Semelhantes como? Em glorificação. Então, a plenitude desse plano de Deus aqui, para nos tornarmos semelhantes a Jesus, é a glorificação, que é o que fala aqui no versículo 30. Ele nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Hoje nós somos filhos de Deus, mas um dia nós seremos como Ele. Nós seremos glorificados, resplandecentes. Gente, imagina que coisa absurda. Já pensou? Meu Deus. E olha que bênção. Aqui fala que Ele nos chamou. E sabe, quando Ele chama, gente, não tem como não ouvir. Você lembra quando você conheceu Jesus? Ou se você ainda não conhece, dá uma chance. Mas enfim, eu lembro até hoje, o dia que eu caí no chão, não sei se no meu testemunho, eu tenho um testemunho aqui meu, não sei se eu falei, mas eu pedi para um pastor orar para mim, não era convertida, mas eu pedi para um pastor orar para mim, caí no chão, quando eu levantei, já levantei apaixonada por Jesus. Naquele momento ali, eu já senti Ele me chamando. Então, Ele chama, gente, Ele te alcança, no mundo ou não, Ele te alcança. Na rota da curva, Ele te alcança. No meio do nada, Ele te alcança. Você sozinho, Ele te alcança. Você na multidão, Ele também te alcança e Ele te chama. E eu fiz uma tabelinha, eu vou ver se eu consigo deixar aqui para vocês, só para ficar visual, tá? Existem 3 etapas para nós nos tornarmos parecidos com Ele, que é a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação é que nós fomos declarados justos através de Cristo Jesus, assim como diz em Romanos 5:1. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação é o processo de transformação pelo Espírito Santo, que foi o que eu li em Coríntios, 2 Coríntios 3:18. Nós somos transformados, então, de glória em glória, através do Espírito Santo. E a glorificação, que é que nós seremos como Cristo na eternidade, que foi o que eu li aqui em Romanos 8:30. Então, esse plano de Deus de nos tornar parecidas com Jesus, ele envolve essas 3 etapas. E a Bíblia fala que já foi realizado. Olha os verbos que é utilizado. Chamou, justificou, glorificou. Já está no passado, ou seja, já aconteceu. Nós já fomos chamados, justificados e glorificados. Gente, o que Deus começa, Ele termina. O que Deus começa, Ele termina. Ele não faz as coisas pela metade. Então, o seu plano é nos forjar, nos moldar, nos lapidar, para que nós sejamos cada vez mais parecidas com Jesus. Eu vi uma pregação que o pastor usou esse exemplo. Um ourives, pessoas que mexem com ouro. Quando ele está mexendo com o ouro ali no cadinho, esquentando para eliminar as imperfeições, as impurezas, ele sabe que o ouro está puro quando ele olha para aquilo e vê o seu reflexo. E é isso que o Pai está fazendo conosco. O fogo, gente, as provações, tira todas as impurezas de nós, para que nós nos tornemos puros. E aí, quando Deus olhar para nós, Ele vai conseguir enxergar o seu reflexo e o reflexo do seu filho. Esse é o plano de Deus, sempre foi e sempre será. Essa purificação mostra que nós precisamos remover tudo para que nós sejamos semelhantes como Ele. Deus, Ele tem que olhar para nós e enxergar o reflexo do seu filho. É assim que tem que ser. E esse é o maior plano dele para as nossas vidas. E muitas vezes vai doer, gente. E isso envolve uma quebra de conforto. Ele quebra todas as expectativas reais, assim como José sofreu. Moisés ficou 40 anos no deserto, liderando. E no fim, gente, ele morreu sem ver a terra prometida. E Jesus foi a parte do plano perfeito de Deus, lá na cruz. Então, o plano de Deus não é nos deixar confortáveis ali naquela situação, mas é nos deixar conformes à imagem de Jesus. Como saber, então, Amanda, se eu estou dentro desse plano? Eu não faço a menor ideia se eu estou dentro desse plano. Esse plano de Deus começa quando você recebe Cristo em sua vida e o reconhece como Senhor e Salvador. Estar na igreja não é ser de Cristo, gente. Você frequentar a igreja todo domingo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não significa que você é de Cristo. Para você ser de Cristo, você precisa arrepender em seu coração tudo que você fez de pecado, todos os maus, tudo que você acredita que seja pecado, que o Espírito te convença, você precisa se arrepender e aceitar que Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador, porque Ele pagou um alto preço por você. Então, quando você começa desse ponto,
aí o plano de Deus começa a agir na sua vida. E aí você entrega o controle da sua vida para ele e você descobre que você está nos planos dele. E aí você vai sendo moldado, você vai crescendo em humildade, em amor, em compaixão, em domínio próprio. Aí o fruto do Espírito, ele vem e manifesta em você. E você percebe que está sendo transformado de dentro para fora. Não é rápido, gente. Eu sou transformada até hoje e vou ser até o último dia de minha vida. Porque a partir do momento que eu estiver 100%, Deus já me leva, né? Porque a vida é sobre uma transformação. Então, quando eu atingir essa plenitude, Deus me leva. Então, é um processo constante até que nós sejamos glorificados. E você percebe que está dentro desse plano quando você busca coisas de fato que glorificam a Deus e que não apenas te agrada. Você, às vezes, sua carne fala, será que isso agrada a Deus? Né? A sua carne fala assim, nossa, isso aqui me agrada, mas será que agrada a Deus? Então, quando você chega nesse ponto de entender que você está mais preocupado com o que glorifica a Deus do que com o que te agrada, você pode saber que você está nesse processo. E a pergunta que nós devemos fazer não é, pai, qual é o teu plano para mim? Eu acho que é uma pergunta válida, mas a gente já sabe a resposta. O plano dele é nos tornar parecidos com seu filho. Mas a pergunta deve ser, pai, quem tu queres que eu me torne em ti? Essa deve ser a nossa pergunta. Que aí a gente também, no fim, já vai saber a resposta, que é se tornar parecido com Jesus. Então, pare de buscar todas as direções, todos os caminhos, afinal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Essa foi a fala dele. Comece a buscar, então, por essa transformação. Se você viu que não está nesse plano aí, que você não está sendo transformada, que você não permitiu que Jesus te encontrasse e o reconheceu como seu Senhor, agora é o momento de você fazer isso. E entender que você faz parte de um plano muito maior, que o mundo te entrega não é nada, que o plano que Deus tem para nós é algo grandioso que só traz benefícios para nós. É doído, é sofrido, a gente se forja, a gente sofre, mas é um plano que no fim, gente, é só bênção, é só vitória, como dizem. Então Deus, ele tem um plano eterno para nós. E esse plano, ele é glorioso e poderoso, que é nos fazer o que, gente? Nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificação. É importante, gente, que você curta esse vídeo, tá? Para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é valioso. E comenta aqui embaixo, você sabia que o plano de Deus para sua vida era exatamente esse? Um beijo e até o próximo vídeo.